Bem-vindos a Filosofal e essa é a nossa receita de vitibia. Nos maltes a gente utilizou o Pilsen para bater a OG da receita e trazer um equilíbrio para o trigo. Obviamente o malte de trigo que vai trazer as características de aroma, de panificação, pão branco, um pouco de grãos, cereais e também para trazer, né, os sabores que são bem característicos, os aromas e aquela palidez, né, na aparência da cerveja. Se você quiser deixar o malte Pilsen e trigo 50-50, fica uma boa receita também. Mas aqui eu coloquei um pouco de melano, porque ele vai trazer uma questão um pouco mais maltada, que vai equilibrar ali o trigo, né? E vai deixar ela com um corpo um pouco mais alto também. Então vai trazer um sabor um pouco mais maltado, vai ressaltar um pouco mais essas características que a receita de trigo já tem, além de trazer um corpo mais alto e também dar uma corrigida na cor. Eu acho que a vitibia só 50-50 ela fica muito pálida, muito branca. E colocando um tomzinho de vermelho ali, ela fica bem mais interessante no copo, fica uma apresentação mais interessante. Nas rampas de temperatura, a gente colocou 10 minutos a 55 graus, justamente para favorecer ali os grãos do trigo, né? Uma coisa interessante é que existem os grãos, os maltados e os não maltados de trigo. Então a receita original é feita com grãos não maltados, mas eu achei interessante colocar aqui justamente para a gente ter uma facilidade melhor aqui na receita, né? Para a gente conseguir converter tudo com mais facilidade, eu preferi utilizar tudo maltado. Depois a gente escolheu uma rampa ali de 66 graus para alfa e beta milase durante 40 minutos. E no final um mash out ali com 78 graus. Na lupulagem a gente escolheu colocar um só lúpulo a 60 minutos. Aqui a gente está usando o Hallertau-Pelle, que é um lúpulo alemão, que tem um amargor bem suave, bem redondo. Então a gente está usando ele ali a 60 minutos. E ele tem um sabor um pouco picante que combina com a levedura T58, que também traz um pouco de picante aí, né? Então a gente utilizou o Hallertau-Pelle justamente por essas características de herbal, um pouco de floral e esse picante para combinar com a T58. Como eu já disse anteriormente, a gente utilizou como levedura T58. O legal de usar T58 é que ela tem uma geração de ésteres frutados bem interessante. E os fenólicos dela tem aquele picante que eu falei lá atrás, que combinam bastante com esse lúpulo. Esse foi o motivo pelo qual eu escolhi a T58 junto com o Hallertau-Pelle. Essa levedura tem uma sedimentação um pouco mais baixa, então a gente vai ter aquela turbidez proveniente um pouco da levedura e muito também do trigo, né? Que tem uma decantação bastante dificultada. Então, dessa maneira a gente consegue manter todas as características de uma vitibia, né? Como não poderia faltar, a gente tem aqueles clássicos, né? A semente de coentro, que é obrigatório nessa receita, e a casca de laranja. Para a gente conseguir manter a receita dentro dos padrões do BJCP, de 10 a 20 gramas para 20 litros, fica bem dentro do esperado. Nessa receita aqui eu coloquei 20 gramas. Eu gosto bastante do coentro, então assim, nas minhas receitas eu costumo colocar um pouco mais. Nessa aqui eu fui um pouco mais conservador nessa questão do coentro, justamente porque a gente sabe que, para deixar ali a receita um pouco mais próxima do BJCP e tal, mas eu coloco um pouco mais de coentro nas minhas receitas, tá? E aqui, com 20 gramas, ela fica bastante evidente e fica dentro do estilo. Se você quiser um pouco menos, eu aconselho colocar ali uns 15 gramas, eu acho que fica legal. Eu já coloquei 15 gramas em outras receitas e ficou bastante interessante. Para trazer esse equilíbrio com a casca da laranja, é interessante você utilizar também 20 gramas da casca da laranja. Isso daria em média umas 6 laranjas grandes, se você não conseguir pesar
Aí a casca vai ser isso aí. Mais ou menos isso, né? Umas 6 laranjas daria mais ou menos 20 gramas. O natural é que se coloque a semente de coentro junto com a casca de laranja ali a 5 minutos só para tirar os aromas mesmo e deixar a cerveja com aquele sabor específico, bem característico. Só para extração dos óleos. Na semente de coentro é interessante que você faça uma maceração e abra os grãozinhos, né? Deixe todos bem expostos, mais ou menos como a gente faz com os maltes, para poder extrair com mais facilidade os óleos. E a casca da laranja a gente descasca com bastante cuidado para não tirar aquela parte branca, que vai trazer um amargor de vegetal, algum amargor assim, que não é desejado nessa receita. A gente deixa tudo por conta da lupulagem mesmo. No meu caso, eu fiz um extratozinho de laranja que eu acho que traz um frescor a mais. Então eu utilizei as raspas da laranja, coloquei ela de molho numa bebida destilada, deixei ela ali dentro da bebida no dia que eu fiz a inoculação. E aí lá no momento do invase, a gente faz a inserção desse extratozinho, né? Para a fermentação dessa Witbier eu coloquei 21 graus e mantive ali durante 10 dias, foi o suficiente para atenuar 100%. Eu escolhi essa temperatura de 21 graus justamente por causa daquela questão frutada que eu falei lá atrás da levedura, né? Eu quis estimular essa questão dos frutados justamente para combinar com a laranja que a gente está colocando aqui. Se você escolher trabalhar numa temperatura um pouco mais baixa, ela vai atenuar bastante essa característica que as cervejas belgas têm. Então, aí fica a critério, né? Sobre a maturação, fica a critério também, porque assim, muita gente faz a maturação a quente e muita gente faz a maturação a frio. Faz aquela 10 dias, 10 graus e mantém ali a cerveja. Outras pessoas preferem deixar ela numa temperatura mais alta, 5 dias. Enfim, a maturação. Aí a maturação fica a critério dos senhores ou das senhoras aí. Quem preferir fazer a frio ou a quente, fica à vontade. É só para a gente dar uma arredondada mesmo. No cold, eu escolhi deixar ali a 0 graus durante 5 dias. Como eu faço prime, então eu já vou ter uma turbidez ali interessante na hora de fazer o serviço. Então eu preferi deixar no cold 5 dias. Mas fica a critério também. Se vocês quiserem deixar o cold de vocês aí mais tempo, para dar uma decantada maior, vai ficar legal também. Se você fizer um cold muito curto e estiver fazendo prime, talvez você tenha um excesso de turbidez ali na hora de fazer o serviço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Curtam os vídeos, compartilhem nos seus grupos cervejeiros e até a semana que vem.